Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como é a voz de Deus, tá? Eu vou tentar explicar pra vocês mais ou menos como é que é. Às vezes você pode ter aceitado Jesus há pouco tempo e tá aí na dúvida, né? Ai, eu tô ouvindo umas vozes, tem umas vozes na minha mente. Será que é a voz de Deus? Será que é Deus falando? Como que eu vou saber se é Deus falando ou não, tá? Também é o vídeo indicado pela nossa irmã Aleide, que tá sempre aqui comentando, né? Deixando seu comentário, sua curtida. Beijo, irmã. Deus abençoe. Muito obrigada, tá bom? Então eu vou estar tentando te ajudar e ajudar outras pessoas também que têm a mesma dúvida, tá bom? Bora lá. Antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito, deixa deixa sua inscrição aqui, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha, comenta e me segue no Instagram que eu vou deixar na descrição deste vídeo, tá bom? Bora lá então. Como é que é a voz de Deus? Lembrando que Deus, ele fala de diversas formas, tá? Palavra, sonho, profeta. Gente, desculpa o meu cachorro, porque ele sempre late aqui, né? Pra quem já é daqui já sabe que... Quem já é de casa já sabe que ele é a produção do vídeo. Sempre tá latindo nos fundos, né? Mas bora lá. A gente sabe que Deus, ele fala de diversas maneiras, né? Palavra, sonho, enfim. Mas o que eu vou estar falando hoje é a voz que a gente realmente escuta dentro de nós, que a gente começou a escutar depois que a gente aceitou Jesus, porque antes da gente aceitar Jesus, a gente pode até escutar essa voz, mas muitas das vezes a gente não leva como a voz de Deus em si. Às vezes a gente pode até falar assim, né? É um pressentimento, foi alguma coisa que eu senti, alguma coisa dentro de mim me disse pra mim não ir por aquela rua e ir pela outra, entendeu? Às vezes Deus fala realmente, mesmo você não ter aceitado, mesmo você não tendo aceitado Jesus ainda, às vezes Deus fala assim, mas é difícil você conseguir entender que é Deus falando, tá bom? Mas quando você aceita Jesus, essa voz ela fica muito mais nítida pra você, então você passa a ter um entendimento de que a sua vida não é mais a mesma, né? Você vai passar a ouvir aquela voz com muito mais clareza se você buscar mais, tá bom? Então bora lá, tá? Eu vou tentar explicar de um jeito bem simples pra que você consiga entender, tá? Primeiro, nosso corpo, gente, ele é feito por corpo, alma e espírito. O corpo é essa parte aqui que vocês estão vendo, tá? Que é a carne, osso, sangue, enfim, tudo que vocês estão vendo, que todo mundo consegue ver, né? Beleza, beleza. A alma é os nossos sentimentos e a nossa mente, tá? A nossa mente, ela não faz parte do nosso espírito, tá? A nossa mente, faz parte da nossa alma. Por quê? Na palavra do Senhor diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, e na palavra do Senhor também diz, né? O espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Se o espírito está pronto, por que eu vou ter que renovar a minha mente diariamente? Porque a mente ela não faz parte do espírito. O espírito está pronto, entendeu? Mas a carne é fraca. Então, a nossa mente, ela não faz parte do espírito em si, mas ela faz parte dos nossos sentimentos, ela faz parte da alma, tá? O pensamento, ele faz parte da alma, tá? E não do espírito, tá? Mais ou menos assim para vocês poderem entender, tá? E o espírito é muito mais profundo, tá? É como se o corpo tivesse aqui, a alma tivesse aqui no meio e o espírito tivesse aqui, muito mais profundo, tá? Agora, o espírito e a alma, quando você ouve alguma coisa, você não consegue ver. Então é por isso que você tem essa dúvida, né? Será que é coisa da minha cabeça ou será que é Deus falando? Por quê? Porque o que vem na nossa alma a gente não vê e o que vem no nosso espírito a gente não vê. Agora, se alguém chegar aqui do meu lado, por exemplo, e falar alguma coisa perto de mim, eu vou ver, ou seja, a minha carne vai ver, o meu corpo físico vai ver aquilo, entendeu? Então eu vou saber que é aquela pessoa que tá falando comigo. Opa! Eu vou saber que é aquela pessoa que tá falando comigo. Agora, quando vem dentro de nós, ou na alma, ou no espírito, é mais difícil. Por quê? Porque a gente não vê, entendeu? Então, eu não vou estar falando sobre a carne, porque a carne é muito fácil de vocês entender. Por exemplo, vocês ouviram meu cachorro latindo agora, certo? Então, vocês sabem que é o cachorro. Por quê? Porque se eu mostrar ele aqui, mesmo não mostrando, vocês sabem que é um latido de um cachorro, entendeu? Por quê? Porque é físico. Não é um latido que você ouviu dentro da sua mente ou dentro do seu espírito, entendeu? Você tá ouvindo, você consegue ver ele, entendeu? Então é físico, entendeu? Mais ou menos assim pra vocês poderem entender. Tá, mas eu não tô te chamando aqui não, foi só pra dar um exemplo. Ele já tá aqui já. Ai, bora lá então, gente.
Então, eu vou estar falando assim, a diferença da alma e do espírito, tá? Como é que é a voz de Deus? A voz de Deus, ela não vem na nossa alma. A voz de Deus, ela não é na nossa alma, ela não é falada na nossa mente, tá? A gente fala que é, sai daí, sai daí. Ela não é falada na nossa mente, ela é falada no nosso espírito, tá bom? É muito mais profundo, mas como a gente não vê, a gente tem a sensação de que é na nossa mente, tá? Como é a voz de Deus? Ela não é falada na mente, como eu tava falando aqui, e sim no nosso espírito, tá? E como saber se ela é falada na nossa mente, ou se foi uma voz na nossa mente mesmo, ou se foi uma voz no nosso espírito? Ela é uma voz forte, como uma certeza. Por exemplo, vamos lá dar um exemplo. Você for fazer alguma coisa errada, foi pecar, por exemplo. Você não ouve alguma coisa falando pra você assim, o que, que você tá fazendo? Essa sensação, entendeu? O que, que você tá fazendo? Porque, gente, comigo, Deus, ele sempre fala desse jeito. Teve uma vez que eu tava num. Teve uma vez que eu tava num baile funk, né? Fazendo não sei o que lá, mas eu tava lá. Aí eu já tinha aceitado Jesus, mas tava meio a meio, como vocês já sabem, né? Foi bem no início. E eu tava tentando voltar com aquela pessoa que vocês já sabem. E eu tinha ido pra esse baile porque essa pessoa ia estar lá. Nem gosto de funk, nunca gostei. Eu era roqueira, não tinha nada a ver, mas pra gente ver como a gente acaba sendo besta, né? Eu tava lá. E quando eu tava naquele baile, eu comecei a olhar assim em volta e aquilo não era o meu lugar. E realmente eu ouvi Deus falando pra mim assim: o que é que você está fazendo aí? Deus falou exatamente desse jeito, ou seja, é uma voz forte e clara. É uma voz bem forte e bem clara, tá? Então você vai, por mais que você não entenda se é a voz de Deus, você vai ouvir como se fosse uma voz, mas você não vai ouvir no seu ouvido físico, você vai ouvir no seu espírito, tá? Rex! Ai, meu Deus. Outra coisa, ela é uma voz segura, tá? Você não tem medo quando você ouve aquela voz. Por exemplo, você tá sentada e aí você ouve aquela voz. Você ouve a voz de Deus falando alguma coisa. Você não vai, tipo, olhar pro lado assim, oxi, que é isso? Eu tô ficando doida? Tô ouvindo coisa? Não, tá? Você vai ouvir essa voz, você não vai ter medo, porque a voz de Deus é uma voz segura, tá? A voz de Deus, ela não traz medo pra você, por mais que você ache que é coisa da sua cabeça, né? Eu tô ouvindo coisa? O que que tá acontecendo? Mas você não tem medo. Por quê? Porque você não ouve com o seu ouvido físico, tá? Gente, eu já tive uma experiência onde eu ouvi algo com o meu ouvido físico mesmo. Eu tava sozinha na minha casa. Eu tava sozinha aqui em casa e eu ouvi alguma coisa mesmo, mas eu vou trazer num outro vídeo, tá? Mas assim, eu ouvi com o meu ouvido físico. Eu realmente levei um susto, eu dei um pulo da cama, mas eu vou contar isso em outro vídeo, tá? Mas não era a voz de Deus, certo? Quando é a voz de Deus, você não ouve no seu ouvido físico, por isso que você não tem medo, tá? Você ouve como se fosse coisa da sua mente ou como se fosse um pressentimento, sabe? É muito mais fácil para as pessoas entender como um pressentimento. Ah, alguma coisa dentro de mim falou, assim, eu senti isso, sabe? Não fala como se fosse a voz de Deus. Quem já é mais seguro e já entende que é a voz de Deus, acaba falando assim: Deus falou pra mim isso, isso, isso. Deus falou assim, assim, assim. Eu tava em casa aqui, Deus foi e falou isso, isso, isso. Por quê? Porque já entende que é a voz de Deus, tá bom? E a última característica aqui ela não é uma voz específica. Desculpa, ela não é uma voz específica, ou seja, você não vai entender como uma voz, ela é uma voz um pouco mais grossa, é uma voz um pouco mais fina, é uma voz um pouco sussurrada. Não. Por quê? Porque você tem a noção de que é uma voz da sua cabeça. Então você tem aquela sensação de que é como se fosse o seu pensamento, mas não é o seu pensamento, tá? Não se esqueça, não vem da sua mente, vem do seu espírito, vem de algo mais profundo, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da voz do diabo falando e a voz de Deus falando. Com certeza, com toda certeza, eu tenho certeza que você já ouviu o diabo falando na sua mente e você já ouviu Deus falando no seu espírito. Eu tô fazendo essa separação pra vocês entenderem, tá? Por que, Priscila, você acha isso? Porque gente, quem nunca tava em casa e do nada ouviu alguém falando assim? Ouviu não, né? Ouviu na mente alguma coisa assim, do tipo: eu acho melhor eu não ir no culto hoje não, tá muito frio, eu acho melhor eu não ir no culto não. Por quê?
Porque o diabo, ele fala na primeira pessoa, tá? O diabo, ele não fala como se ele fosse outra pessoa. Então você vai conseguir distinguir o que é a voz de Deus e o que é a voz do diabo. Gente, vocês estão conseguindo me entender, que eu tenho muita informação pra passar e eu tenho pouco tempo. Então, e o cachorro já pegou todo o meu tempo já, né? Então, eu vou tentar tá explicando mais ou menos, tá? A diferença da voz do diabo e da voz de Deus. O diabo, ele mexe com o seu sentimento. Por exemplo, você trabalhou o dia inteiro, você tá cansada. Às vezes você nem tá tão cansada assim, sabe? Mas você chega em casa e do nada te dá um baita de um cansaço. E você ouve assim na sua mente, né? Que realmente o diabo, ele fala na mente mesmo. Porque o diabo, ele mexe com o seu sentimento. Então não se esqueça, ó. Corpo, alma e espírito. O diabo, ele fala aqui, tá? Ele não fala no seu físico, por exemplo. Ele não aparece de frente pra você falando isso pra você, tá? Porque, né, também... Nesse sentido, não, tá? Mas quando ele fala, ou os demônios falam na sua alma, tá? Ele mexe com o seu sentimento. E ele fala na primeira pessoa. Lembra lá da aula de português? Eu, ele, eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas. Eu acho que é mais ou menos assim. Então, ele fala na primeira pessoa do singular, por exemplo. Eu acho melhor eu não ir no culto hoje. Ele fala como se ele fosse você. Ele lança aquele pensamento na sua cabeça como se ele fosse você. É por isso que é muito mais fácil a gente dar ouvidos para a voz do diabo do que para a voz de Deus. Porque a voz de Deus, Deus não fala na primeira pessoa. Ele fala como se ele fosse outra pessoa, porque ele é outra pessoa, né? Mas ele fala mais profundo. O diabo fala aqui na alma e Deus fala aqui no espírito. E Deus fala como se fosse outra pessoa vivendo dentro de você, como se fosse outro pensamento, entendeu? É por isso que você escuta, muitas vezes você fica, oxe, eu tô ficando doida, tipo coisa assim, entendeu? Agora, eu vou dar o exemplo da voz de Deus. A voz do diabo vocês já entenderam, né? Por exemplo, eu acho melhor eu não ir no culto hoje. Ele fala como se ele fosse você. Pra você pegar aquilo pra você e falar, eu acho melhor eu não ir no culto mesmo, eu tô cansada e tal. Você nem para pra pensar, porque você pensa que aquele pensamento é seu, entendeu? Que aquilo é coisa realmente da sua cabeça, tipo, eu tô cansada, eu não vou mesmo pro culto hoje. Tipo, esse tipo de pensamento. Quem nunca ouviu esse pensamento? Não é coisa da sua cabeça, é o diabo colocando isso na sua cabeça, ou os demônios dele também, tá? Então, ali ele mexe com o seu sentimento. O diabo mexe com o seu sentimento. Não se esqueça. Deus é mais profundo. Deus é no espírito, tá? Agora, um exemplo de Deus falando. Vamos dar um exemplo. Você tá lá limpando a sua casa e tá... Por exemplo, você vai trabalhar daqui a pouco. Aí você tá varrendo a sua casa e daqui a pouco você vai tomar banho pra ir trabalhar e você tá pensando no que você vai fazer lá no seu serviço, né? Faz de conta. Aí, do nada, alguma coisa atrapalha aquele pensamento que você tá ouvindo e... Você tá ouvindo, não. Você tá pensando mesmo, você mesmo, tá? E aí você escuta uma voz falando assim, daqui a pouco a sua mãe vai te ligar pedindo oração, por exemplo, tá? Aí você vai ficar tipo, oxe, é um pensamento que não era seu. Por quê? Porque não é no pensamento, é no espírito, entendeu? Então você vai ouvir aquilo ali e vai ficar assim, tipo, poxa, eu não pensei isso. Às vezes você nem pensou na sua mãe o dia inteiro, às vezes você nem orou por ela, você nem nem pensou nela naquele dia. E daqui a pouco passa 2 minutinhos e você escuta o telefone na hora que você vai atender. É a sua mãe te ligando pedindo oração, entendeu? Aí você fica com aquela sensação de, nossa, eu acabei de pensar nela, pensando que é seu pensamento, mas é a voz de Deus, tá bom? Ou seja, Deus ele vai falar coisas que você não tá nem imaginando que vai acontecer. Agora, ó a diferença da voz do diabo. O diabo ele já pegou as circunstâncias. Você trabalhou o dia inteiro, você tava cansada, ele ajudou a colocar mais cansaço ainda em você e te ajudou a pensar numa ideia de você ficar em casa e não ir pro culto, entendeu? Eu não sei se vocês estão entendendo, gente, mas é mais ou menos assim, tá? Não se esqueça, corpo, alma, espírito. Toda vez que vier um pensamento que mexe com o seu sentimento, é o diabo. Quando vem alguma coisa que você não tá nem pensando, que você nem imagina, que você tá pensando em outra coisa e já vem um pensamento nada a ver, tipo, às vezes parece um pensamento nada a ver, tá? É Deus falando, é uma voz mais forte, tá? Algo que não tem nada a ver com aquilo que você tá fazendo ou passando ou acontecendo. E a voz do diabo, ele mexe com os seus sentimentos. Então, tente distinguir essas duas vozes, tá? As vozes ficam confusas, por quê? Porque é que nem eu falei, o diabo ele fala na alma e Deus ele fala no espírito. O espírito e a alma a gente não vê. Então, é mais fácil a gente achar que é coisa da nossa cabeça porque a gente não tá vendo. Aí é que nem eu falei, né? Se chegasse alguém aqui e falar no meu ouvido, eu sei que é a pessoa que tá falando porque eu tô vendo ela, entendeu? Porque ela tá falando o corpo físico dela e tá falando com o meu corpo físico. Então, com o meu ouvido físico, eu tô ouvindo ela, entendeu? Pra vocês poderem entender. Então, gente, essa é a voz de Deus, tá? É uma voz forte.
É uma voz que não é falada na mente, sim no espírito. É uma voz bem forte, como uma certeza, tá? Não vai te trazer dúvidas. É uma voz segura, tá? Você não tem medo, você vai ouvir essa voz, você pode estar sozinho na sua casa, você não vai ter medo. E é uma voz específica, não é uma voz específica, ou seja, você não consegue entender se é uma voz mais grossa, uma voz mais fina. Por quê? Porque é como se fosse um pensamento, só que é mais forte do que um pensamento, tá bom? Gente, eu espero muito que eu tenha ajudado de alguma maneira. É o máximo que dá pra explicar sobre esse assunto no meu entendimento, tá, Rex? No meu entendimento, tá? Se você não entendeu ainda, deixa a dúvida aqui no comentário, que eu vou estar tentando te ajudar de alguma maneira, ou me chama lá no direct do Instagram, que eu vou estar tentando te ajudar também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!